E sem mais, ia passar ao programa do dia, o ciclo de conferências sobre a economia do mar, que este ano é dedicado às indústrias de defesa na economia do mar. É um tema que julgo que está na ordem do dia, que a conjuntura nos obriga a refletir, e temos connosco o Sr. Engenheiro Bernardo Soares, que é o Presidente do Conselho de Administração do Arsenal do Alfeite, o Sr. Engenheiro José Salvado Neves, que é o Presidente do Conselho de Administração da AED Cluster do Mar, o Sr. Presidente da ID Portugal Defense, Dr. Ricardo Pinheiro Alves, e o Sr. Engenheiro Sérgio Barbedo, que é o CEO da Thales Edisoft de Portugal. Eu agradeço a todos a atenção, a disponibilidade e o entusiasmo com que aceitaram participar neste painel, e em especial à moderadora, que também devemos um agradecimento especial, a Sra. Valentina Marcelino, que é a diretora adjunta do Diário de Notícias e que é especializada nestas áreas de defesa, que tem abundantes escritos nesta área. Aguardamos com expectativa o decorrer dos trabalhos e, não gastando mais tempo, ia dar a palavra à Sra. Valentina Marcelino para dirigir a sessão. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada a todos. É um gosto muito grande estar aqui. Agradeço o vosso convite e desafio. Obrigada também a todos os presentes que comparecem aqui na Academia para esta mesa redonda. Eu devo confessar que não aceitei este convite só porque foi a Marinha a convidar, apesar de ser esse uma razão bastante peso, mas foi mais do que isso. Como vocês devem imaginar, não recebo muitos convites para moderar debates e é difícil às vezes conseguir dizer que não. E o meu critério costuma ser muito simples. Tem interesse ou não tem interesse? Neste caso, o interesse era absoluto mesmo, pelo excelente painel que temos aqui. Não só interesse jornalístico, mas também como cidadã, numa altura em que tanto se está a falar da defesa e do reforço do orçamento, a perceber o que é que estas pessoas que têm cargos de alta responsabilidade, que têm poder nas mãos para, não digo para decidir tudo, mas pelo menos para influenciar algumas decisões, é importante perceber como cidadã o que é que estas pessoas conseguem fazer, não só em termos da defesa, mas também, através da defesa, conseguirem criar algum progresso para a nossa economia e, com isso, uma melhoria da qualidade de vida para todos nós, não é? Porque é para isso que estamos todos aqui, creio eu, e de forma que era mesmo inevitável interesse. Mas não percamos tempo, vou passar às apresentações. Já foram feitas genericamente as apresentações, mas acho que as pessoas que estão aqui merecem todas uma apresentação um bocadinho mais longa. Não peço desculpa pelos protocolos, eu decidi fazer por ordem alfabética, já para evitar aqui algum erro. Começo aqui pelo engenheiro Bernardo Soares, que é licenciado em Engenharia de Produção no ramo da Gestão Industrial. Iniciou a sua carreira no setor do calçado. Depois, durante 22 anos, ocupou vários cargos de gestão de equipamentos desportivos da Câmara Municipal do Porto, até ser nomeado, em julho de 2024, Presidente do Conselho de Administração do Arsenal do Alfeite. Sociedade Anónima, a empresa pública que presta serviços de manutenção de navios e submarinos, não só da Marinha Portuguesa, como de outros países. Mas isso os senhores que estão aqui todos devem saber de cor. O engenheiro Bernardo Soares tem nas mãos talvez a mais importante oportunidade de modernizar e afirmar o histórico Arsenal do Alfeite, cuja sobrevivência tem sido difícil, por motivos que podemos falar mais tarde, procurando também saber quais são os planos e a situação atual. O Sr. Engenheiro José Salvado Neves, licenciado em Engenharia Aeroespacial, que é aquele curso que tem sempre as médias mais altas do país, tem uma pós-graduação em Gestão pela Universidade Nova de Lisboa e é o Presidente do Conselho de Administração da AED, o cluster português que envolve mais de 150 entidades portuguesas que trabalham no setor da aeronáutica, do espaço e da defesa. É especialista em inteligência artificial na aviação, foi fundador de um grupo de trabalho da NATO sobre a interoperabilidade dos sistemas aviónicos embarcados. Eu fui pesquisar, não fazia ideia do que eram sistemas aviónicos embarcados. Como não tenho estudos, fiquei curiosa. E são sistemas computacionais que funcionam dentro de uma aeronave para executar tarefas específicas como navegação, controle de motores, comunicação
garantindo a segurança. É isso mesmo. José Neves, ainda perito da Comissão Europeia para o programa Clean Aviation, uma iniciativa da União Europeia, uma parceria pública ou privada com o objetivo de tornar a aviação sustentável através do desenvolvimento e demonstração de tecnologias inovadoras para aeronaves mais eficientes e com menores emissões. O engenheiro Dr. Ricardo Pinheiro Alves, doutor em Economia pela Universidade de Bath, no Reino Unido, é mestre em Estudos Europeus na Universidade Católica Portuguesa. Foi diretor-geral do Gabinete de Estudos do Ministério da Economia e coordenador do Conselho para a Produtividade e foi representante de Portugal no Fórum Global para a Produtividade e em vários comitês económicos da OCDE e do Conselho da União Europeia. Exerceu várias funções no setor bancário, foi membro do Conselho de Administração da Finifundos, uma sociedade gestora de fundos imobiliários, e até foi jornalista da área da economia, não é? Exato. É desde janeiro deste ano o presidente do Conselho de Administração da IDD, Portugal Defence, a holding pública que coordena a base tecnológica e industrial de defesa e representa Portugal junto da União Europeia. Por fim, o engenheiro Sérgio Barbedo, licenciado em Engenharia Civil e com MBA em Finanças. Sérgio Barbedo é o Country Director da Thales e CEO da Thales Portugal. A Thales é uma multinacional francesa que está entre os 5 maiores grupos europeus na indústria de defesa e segurança. Opera em Portugal há mais de 25 anos, emprega centenas de engenheiros portugueses e é parceira da Marinha Portuguesa em vários programas. Acho que nos vai poder trazer aqui algumas orientações para se integrar uma espécie de manual de boas práticas de como é que uma empresa privada também pode, e estrangeira também pode ajudar aqui a criar oportunidades neste setor. E pronto, vamos iniciar, e começo mesmo ali pelo Dr. Ricardo Pinheiro Alves, pensava que... Peço desculpa, estou praticamente a falar sem microfone. Eles estão ligados. Este está. Não estão a ouvir. Peço desculpa. Então vá, vamos tentar, depois nós viramos. Pronto. Já está a ouvir? Vamos melhor assim? Está bom? As pessoas já falar mais alto do ouvido. E agora, está bem? Nada, não é que não dá jeito para pegar o microfone na mão, sabe? Porque ele tem uma base. Muito forte. Pronto, mas Okay. já vou estar atenta. Dr. Ricardo Pinheiro Alves, começo por uma questão muito prática e muito atual. O programa SAFE, a Security Action for Europe, prevê até 150 mil milhões de euros em empréstimos europeus para financiar investimentos conjuntos em capacidade de defesa, com prioridade para sistemas marítimos, cibersegurança, drones e defesa aérea. Acho que é isto. Portugal deverá apresentar o seu Plano Nacional de Investimento em Defesa até 30 de novembro de 2025, portanto falta pouco mais de um mês. O Ministro Nuno Melo, pelo menos o Ministro da Defesa, já disse que o iriam fazer. É suposto estarem definidas as áreas em que se quer aplicar esses fundos e integrar a indústria nacional nas cadeias europeias de produção. Calculo que tem estado a acompanhar este processo e o que eu queria saber é de que forma é que a nossa indústria foi envolvida e se vamos conseguir usar esses investimentos e como para o investimento na Marinha. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Começo por agradecer à Academia da Marinha este amável convite e respondendo, ou tentando responder à sua questão, é verdade, o SAFE neste momento está numa fase de decisão. Já houve uma manifestação de interesse em julho passado, em que Portugal apresentou vários projetos. Esses projetos foram pré-selecionados e até ao final de novembro será apresentado uma lista definitiva de projetos que esperemos que sejam aprovados para o tal empréstimo de 150 mil milhões. E cobre várias áreas, portanto referiu essas áreas como prioritárias, mas cobre outras áreas também. Essencialmente o SAFE o que visa é a compra conjunta entre mais do que um país de produtos que já existem. Quando digo produtos, incluo plataformas, incluo navios, incluo aeronaves, incluo blindados, incluo várias coisas. E Portugal, obviamente, vai participar. Nem todos os países da União Europeia participam. O principal financiador da União Europeia, que é a Alemanha, por exemplo, não participa no SAFE. Mas Portugal decidiu participar e tem aqui uma oportunidade para
ajudar a reequipar e a modernizar as Forças Armadas, os ramos das Forças Armadas, que é muito importante, dado o desinvestimento ou o pouco investimento que houve ao longo das últimas décadas. E, portanto, é uma oportunidade muito, muito importante e que surge até no âmbito do que se passou nos acordos no âmbito da NATO, para que os países aumentassem o seu investimento. E esses investimentos vão ser feitos através de aquisições conjuntas, como eu referi, e a nossa preocupação, e a minha preocupação enquanto Presidente da IDD, mas não é só minha, é também do Sr. Ministro e da política do Ministério da Defesa Nacional, é tentar integrar o mais possível a indústria portuguesa nessas aquisições. Mas estamos a um mês, menos mais um mês, estamos essa a um mês integração já está mais ou menos estamos a um mês de apresentar a lista de projetos que será concretizada até 2030. Portanto, o prazo é até 2030. E como os prazos foram muito curtos, ou seja, o SAFE apareceu no início deste ano, há poucos meses. Aliás, apareceu, nem foi no início deste ano, foi em meados já deste ano, já muito próximo do verão. E, portanto, o processo não tem sido fácil mas em termos de... Mas está otimista em termos de vamos conseguir apresentar projetos volumosos? Nós já apresentámos uma manifestação de interesse em que apresentámos um valor, os projetos que Portugal apresentou rondavam os 6 mil milhões de euros, mais ou menos. Aquilo havia um intervalo mínimo, um valor mínimo e um valor máximo. E neste momento o que está determinado é que Portugal deverá receber 5,8 mil milhões de euros de empréstimo. Atenção, isto é importante porque isto é um empréstimo, não é um subsídio. Nunca esquecer esse aspecto. Claro. É verdade que tem boas condições de pagamento, o pagamento é só a 45 anos, ou ao longo de 45 anos, mas não deixa de ser um empréstimo. E, portanto, nós vamos apresentar os projetos. A decisão não foi tomada ainda, a decisão será tomada provavelmente em Conselho da União Europeia em fevereiro do próximo ano. A decisão final, exatamente de que projetos é que vão ser financiados ou não. E nessa manifestação de interesse em relação à Marinha, alguma coisa em concreto? Há várias coisas em concreto em relação à Marinha. Mas não se pode ainda dizer. Mas não se pode ainda dizer. Já estou a perguntar, que esse é o meu papel. Não sei se algum dos senhores quer dizer mais alguma coisa, porque estes financiamentos europeus, além do SAFE, têm outros pacotes, digamos assim, que podem atingir os 800 mil milhões de euros, embora isso não tenha sido aprovado. Não sei. Sim, Valentina, se calhar aproveito, ainda esta manhã estive numa discussão do Jornal Económico sobre o Orçamento de Estado, onde realmente discutia muito a questão do aumento de cerca de 25% do Orçamento de Estado na área da defesa. Do investimento, não é? Do investimento, exatamente. E as pessoas perguntavam o que é que Portugal iria comprar, adquirir, como é que iria usar este dinheiro, e eu reforcei muito a mensagem que para nós, do ponto de vista do cluster, mais do que é que vamos fazer, é como é que o vamos fazer. E o Ricardo apontou agora um ponto muito importante, é fazendo adquisições através do SAFE ou adquisições através de outros concursos da NATO, como é que vamos maximizar a integração das empresas nacionais. Eu penso que estamos a viver um momento de viragem enorme, porque Portugal, o ano passado, em 2024, era o sexto pior país da NATO em nível de investimento na área de defesa, com 0,4% de PIB. Este ano temos o target de 2%, de chegar a 3% a 2030, não sei se os chegaremos, porque felizmente o PIB também tem vindo a aumentar, portanto é bastante interessante essa conta. Mas para mim, mais do que os números, é realmente como é que vamos fazer. E eu acho que isto é um desafio enorme para a IDD, para o cluster, e eu dizia um momento de viragem, porque nós temos muito mais capacidades hoje do que tínhamos há 20 anos. Eu, desta manhã falava num café que há 20 anos atrás comprámos submarinos, adquirimos C-295, H-101, um conjunto vasto de equipamentos, eu creio que já trabalhava com o Sérgio na altura, e o impacto para a indústria foi pequeno. Mas na altura tínhamos Ogma, uma Edisoft onde não trabalhava ao Sérgio, mas uma Edisoft, uma Skysoft, uma crítica, muito pouca coisa. Neste momento temos 150 empresas a trabalhar na área da defesa. Dos 170 do cluster, 150 a trabalhar na área da defesa. Existe um capital humano enorme que, se não desenvolvemos a nossa indústria, esse capital humano que é formado e pago por todos nós, vai para fora. Portanto, mais uma obrigação de nós termos de empenharmos e envolvermos a nossa indústria transversalmente nestes ícones nacionais, seja na substituição dos caças, seja em equipamentos para a Marinha, seja para o Exército. E, portanto, essa integração e essa equação é muito importante para nós. E há um diálogo que é muito importante, e há pouco dizia a Elias Almirante, que é
um triângulo entre a indústria, o governo e as Forças Armadas. Porque a indústria não pode querer fornecer às Forças Armadas as coisas que as Forças Armadas não querem. Por outro lado, as Forças Armadas também têm que entender o que a indústria é capaz. E este diálogo é muito importante porque nós estamos a fazer neste momento em Portugal aeronaves, estamos a fazer drones, estamos a fazer satélites, portanto, temos uma capacidade que não tínhamos há 5 anos sequer. Aliás, provavelmente somos dos países europeus que melhor aproveitamos o PRR para desenvolver esta indústria. Agora, com esse capital de conhecimento, temos que provavelmente trabalhar em conjunto com as Forças Armadas. As Forças Armadas, eu disse esta manhã que é algo mais complexo, para já porque vender na área de defesa vendemos um cliente, que é o Estado, não andamos a competir, não, é um bocado muito mais difícil. Em Portugal temos um problema de contratação pública, muitas vezes os investimentos são desviados para a NSPA. Eu ia perguntar qual é o obstáculo para potenciar toda essa dinâmica e vontade, não é? Temos de distinguir entre grandes compras, como por exemplo um KC-390, que foi uma adjudicação direta à Embraer, ou agora o programa SAFE, de outros contratos mais pequenos, em que muitas vezes vai-se para a contratação pública, e a contratação pública, infelizmente, muitas vezes acaba na NSPA, que tem grandes vantagens para as Forças Armadas, porque é uma contratação mais rápida, mas que tem um peso muito grande para a indústria, porque muitas vezes a NSPA ganha o preço mais baixo, e eu interrogo muitas vezes do ponto de vista do cluster o que é o preço mais baixo, porque o PVP é o preço que se paga. Mas se houver uma empresa portuguesa que tem um preço mais alto, mas que essa empresa portuguesa possa desenvolver capacidade tecnológica em Portugal, contratar recursos humanos portugueses ou para trabalhar em Portugal, promover capacidade que possa depois ser exportada, tudo isso é um valor económico que não é tangível diretamente no PVP. E, portanto, é complicado quando uma NSPA avaliar isso, não nos compete a eu, compete ao Estado português. E há pouco discutimos, Portugal não pode ser consecutivamente o bom aluno europeu, nós temos de ser o pior aluno europeu, a tentarmos ir à volta de tudo para termos o máximo benefício para a economia nacional. Não sei se quer acrescentar alguma coisa sobre isto, o que é que falta aqui, de facto, para... Depois tenho outra questão para colocar, mas já agora sobre a forma de como podemos potenciar todo este investimento tendo em conta as nossas capacidades. Qual é a sua visão neste momento sobre isso? Estes programas, a aquisição de um grande meio por parte da Defesa Nacional do Estado, não pode ser visto como a aquisição do meio propriamente dito, como o bem propriamente dito. Portanto, as indústrias aqui têm podem ter um papel enriquecedor do país a partir do momento em que sejam negociados pacotes integrados, de suporte integrado, pós-compra, e que permitam às empresas percepcionarem os meios que têm e os meios que necessitam ter, e que haja investimentos nesse sentido. Estou a falar isto do ponto de vista marcadamente do Arsenal, que tem uma relação privilegiada com a Marinha e com o Estado, por fazer parte do cluster de empresas do Estado. Agora, concordo plenamente com o José quando refere que, de facto, envolver um tecido industrial mais abrangente, dinamizando pequenas indústrias locais, tentando criar um cluster industrial de fornecedores potenciais para servir a manutenção daquele meio. Empresas como o Arsenal do Alfeite entram em confronto precisamente por causa da questão da contratação. Precisamente por causa da contratação pública, ou seja, nunca nos permite percepcionar a que indústrias a quem vamos direcionar essa aquisição. Portanto, esses contratos a existirem, que podem existir, são sempre contratos a médio e curto prazo e não a longo prazo, ou seja, não são enquadráveis no âmbito de uma grande contratação, de uma contratação de fabricante, que aí sim pode ser efetuada ao abrigo da contratação excluída. Sr. Engenheiro, acha que esta questão da contratação aqui em Portugal é um obstáculo e da experiência que tem internacional, somos mais exigentes do que a generalidade dos nossos países comparáveis, europeus? Qual é a visão que tem em relação a isso aqui? Muito obrigado. Eu ia ir, se calhar, um pouco até a montante da questão da contratação. Eu acho que há duas questões que, quanto a mim, são fundamentais, e pegando até num dos pontos que o José Neves trouxe, a questão do triângulo Estado, indústria
e Forças Armadas, que é o planeamento estratégico, ou seja, no fundo ter um planeamento conjunto, não só porque o planeamento ao nível das Forças Armadas existe uma LPM, existe uma ambição para as missões que estão planeadas e que são aquelas que são designadas pelo país. Mas não existe um plano estratégico do país em si, em como é que vai pagar, no fundo, esse investimento. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer, até pegando um pouco naquela economia circular que falávamos antes, não neste tópico, mas que se aplica também, que é, se nós vamos fazer aquisições de determinados bens e serviços baseados em determinadas tecnologias, se não encontramos forma de a nossa sociedade, portanto a nossa comunidade, encontrar capacidade de também participar, e essa participação normalmente pode ser feita pela indústria, pode ser feita até pela área do ensino, pelo tecido empresarial e educacional todo, que compõe o país. Se não encontrarmos forma de participar em conjunto, nós não encontramos forma de exportar para depois ir buscar, no fundo, a capacidade financeira que vai pagar aquilo que nós estamos a adquirir. Portanto, uma sociedade tem que encontrar forma de criar este círculo de forma a financiar aquilo que compra fora do país. Portanto, para comprar fora do país vai ter que vender outras coisas fora do país, não tínhamos dúvidas, senão a única coisa que vamos buscar é a dívida que emitimos. Portanto, temos que encontrar esse formato. E para encontrar esse formato é preciso sentarmos à mesa, fazermos um plano que incorpora ambas as coisas. E que isto é um problema crónico em Portugal. Todos nós hoje, eu julgo que hoje temos muito mais consciência do que tínhamos há 20 anos. Há 20 anos, como o José Dempes disse, não havia indústria. A indústria estava ainda na ressaca daquilo que tinha sido o pós-25 de Abril. Portanto, não havia praticamente indústria em Portugal. Essa indústria foi construída ao longo destes últimos 20 anos e hoje é uma indústria bastante aberta em termos internacionais, com capacidade de exportação em muitos domínios. E, portanto, nós temos que ser capazes de encontrar para as aquisições que vamos fazer como é que as vamos pagar através das exportações desta indústria. E esse ponto tem que ser pensado à partida. Não apenas só toda a questão do ciclo de vida das aquisições que se fizerem. Estamos a falar das grandes aquisições, das grandes plataformas, porque o seu ciclo de vida é absolutamente fundamental, obviamente. Coisa que não foi totalmente assegurada há 20 e poucos anos atrás, porque todos nós não tínhamos essa experiência. E depois tem um último ponto que eu gostava de deixar aqui, que é a confiança. E nós muitas vezes tomamos como certo a confiança em quem nos vai vender. E acho que todos nós que temos estado envolvidos nesta indústria há muitos anos sabemos que não é que a confiança constrói-se, a confiança demonstra-se com presença contínua quando somos necessários, quer sejam empresas fora do país, quer sejam empresas do país, entregando aquilo que é pedido da melhor forma possível. Mas também temos exemplos de outras empresas, e isso é uma coisa, quanto a mim, agora voltando à contratação pública, que falha redondamente na nossa contratação pública, é que ninguém é, no fundo, penalizado pelo mal que fez, ou pelo que não entregou, ou pelo que entregou fora de horas, ou pelo que... etc. E isso não acontece na nossa contratação pública. Para mim, esse é talvez um dos pontos mais graves. O que significa que, se calhar, nós vamos agora, neste novo ciclo de aquisições, assistir a alguns daqueles que falharam no ciclo anterior a voltarem a vender. Vamos ter que estar atentos. Acho que é preciso muito escrutínio nesta matéria. E noutras também, hoje em dia. Tenho que perguntar aqui ao Sr. Engenheiro Bernardo Soares sobre o Arsenal. Em 2017, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 2017, sim. Portanto, já há muitos anos. Exato, fazer as contas. Visitou o Arsenal do Alfeite e prognosticou uma viragem histórica. Foram palavras deles, que colocaria de novo o estaleiro na linha da frente da indústria nacional. Tem sido demasiado lenta essa viragem? Como é que acha que vai conseguir utilizar o reforço do investimento de defesa previsto para a revitalização do Arsenal? É sempre um pouco difícil responder a uma questão baseada num prognóstico do Sr. Presidente da República e há tantos anos atrás. Mas entendo que talvez 2017 acabou por ser o ano em que de facto a economia estabilizou e retomou os níveis prévios à crise económica que assolou o país. E terá sido
pouco, se calhar baseado nisso, que o Sr. Presidente terá efetuado essa afirmação. O Arsenal do Alfeite, a criação do Arsenal do Alfeite enquanto SA, foi baseado num contrato de concessão e tinha, penso, um plano de investimentos em 2009 no valor de 72 milhões de euros. Isto não foi feito na altura, portanto o país entrou nos constrangimentos todos que conhecemos, teve a ajuda do FMI, etc. A conjuntura geopolítica durante a retoma financeira 2015, 2014, 2016 não era adversa tal como está neste momento e, portanto, estes investimentos foram passados para uma segunda, terceira, quarta linha, whatever. Era mais importante atender a outro tipo de despesas a nível social, educacional, etc. Pagar salários, etc. E não falo só, não estou a falar do Arsenal do Alfeite, estou a falar numa conjuntura a nível estatal. O Arsenal do Alfeite, neste momento, mantém a questão da falta de investimento. Esse contrato de concessão, que funciona também com um acordo tripartido e que define a operação do Arsenal do Alfeite, contém uma série de regras de gestão, dentre as quais o Arsenal do Alfeite, por exemplo, a nível de património, tem a obrigação de manter o património da concessão. Extrapola-se daqui que Marinha e Estado têm a obrigação de capacitar o Alfeite em novos meios estruturantes. Este investimento da área da defesa, que no nosso caso em particular o programa SAFE e novos meios navais, é um desafio para o Arsenal. O Arsenal tem tido contactos estratégicos com eventuais participantes no programa e que permitiram fazer uma análise interna ao que temos disponível, tanto em termos de infraestruturas como em termos de recursos noutras áreas, e efetuar estudos sobre qual a capacidade de resposta que necessitaremos de ter para manter os novos meios da Marinha, as novas fragatas, os novos armamentos. E, portanto, já há alguns números nesse sentido e o programa de governo contém uma menção importante ao Arsenal do Alfeite, nomeadamente a criação de uma determinação de modelos de gestão que permita ao Arsenal diversificar o seu negócio e sustentar militarmente os meios da Marinha. Existem verbas, estamos esperançados e estamos alinhados com a tutela que teremos investimento em breve que nos permita responder a estas necessidades. Não tem nenhum projeto assim no horizonte a curto prazo que possa partilhar connosco de investimento? Percebemos qual vai ser aqui a primeira... Temos uma linha, temos o nosso plano de investimento, contém diversas linhas de prioridade, um dos quais, já para nós uma prioridade, independentemente da vinda ou não desses novos meios, é um novo meio de docagem, sobre o qual já temos uma série de estudos. A famosa doca seca, que não será bem doca seca, será um outro sistema, mas ou pelo menos é essa a nossa vontade. E que nos permitirá, esse sistema é um ship lift, com transferência de navios em terra, que nos permitirá criar ali espaços em terra para intervencionar vários navios em simultâneo e que poderão regressar à água depois de forma independente. Portanto, isto posso-lhe adiantar que rondará aos 60 milhões. Mas sem compromisso, para já, também. Ok. Pelo menos há essa previsão. Engenheiro José Neves, há bocadinho falou aqui um bocadinho desta, não sei se foi o engenheiro ou se foi o engenheiro Sérgio Barbeiro, sobre a ligação importante que tem que haver entre a academia, foi o engenheiro, a academia, as Forças Armadas e a indústria. Acha que estes investimentos, tendo em conta a sua experiência, não é, com estas 150 entidades, este investimento que se prevê
Pode ser aqui um bom dinamizador também desta parceria tripartida, digamos assim, para acelerar um bocado a transição do conhecimento científico para as capacidades operacionais concretas? Valentina, sem dúvida, aliás, foi um dos motivos de nós assinarmos este ano, durante o IDEA 2025, o Memorandum of Understanding com a Marinha, exatamente promover a inovação, a criação de talento e desenvolvimento industrial português. Portanto, vão literalmente de acordo ao que está a mencionar, que é criarmos em Portugal a capacidade, não só do talento, e vejo aqui pessoas mais novas da Marinha, pessoas mais velhas, portanto, criarmos esse dinamismo e envolvermos nesse dinamismo também a indústria, os centros de investigação e desenvolvimento, porque é o que os outros países estão a fazer e fazem bem. Portanto, nós em Portugal só teremos que replicar isso de uma forma mais dinâmica, no sentido que até 2024, ainda esta manhã disse, quer dizer, até 2024 não me convidavam para comentar o Orçamento de Estado na área de defesa, porque defesa era o parente pobre, ninguém queria falar de defesa, de repente toda a gente quer falar de defesa. Portanto, nada melhor do que utilizarmos esta onda exatamente para dinamizarmos esta indústria. Aliás, temos o dever, o próprio Primeiro-Ministro fala muitas vezes que temos que justificar que colocar dinheiro na defesa não é despesa, é investimento. Portanto, se queremos pensar no fenómeno investimento, como há pouco o Sérgio mencionou, realmente é desenvolvermos as nossas indústrias. E novamente tem que ser num triângulo virtuoso. Tenho falado muitas vezes ao comandante Paulo Simões, quando olhamos para o Fundo Europeu de Defesa, que é para mim um mobilizador muito importante para as indústrias portuguesas se desenvolverem. É importante que as indústrias portuguesas percebam quais são as necessidades da Marinha, não hoje, mas daqui a 4 e 8 anos, essa visão. E porquê? Porque assim qualquer empresa portuguesa, ou internacional, ou multinacional, poderá investir e dizer assim, ok, daqui a 4 ou 8 anos poderei ser uma potencial fornecedora da Marinha Portuguesa. Portanto, este diálogo é importantíssimo. E este diálogo que tem que eu acho que hoje em dia está muito melhor do que estava há 10 anos, há 20, aliás, deixe-me só dizer isto, há 20 anos, o Sérgio trabalhava comigo, era impossível falar com as Forças Armadas. E hoje em dia falamos regularmente com as Forças Armadas, um dos propósitos do MOU é a nossa equipa da AED falar mensalmente com o comandante Paulo Simões, também com o Exército, também com a Força Aérea, exatamente para percebermos quais são as necessidades e, por outro lado, também as Forças Armadas, que é importantíssimo, saber o que é que está a ser feito. E quais são as capacidades que temos e quais são as disponibilidades que nós temos. Respondendo à sua questão, claro que sim, um programa de investimentos da escala que o Dr. Ricardo Pinheiro Alves mencionou é enorme, é garantidamente um game changer. Quando olhamos para 5,8 mil milhões de euros e olhamos para a LPM, vimos que há uma clara decalagem. A LPM há 12 anos tem um valor inferior a 5,8 mil milhões de euros. Portanto, é claramente mobilizador. Agora, há pouco estava a falar com o Almirante Sardinha Monteiro, é para nós uma responsabilidade acrescida, no sentido de como é que conseguimos levar à frente a indústria portuguesa. A própria LPM, não vou inventar, a própria LPM diz que em função das compras tem que haver um retorno industrial de 30%, não fui eu que escrevi lá, ainda foi no tempo do Marco Capitão Ferreira, mas estava a 30%, portanto eu tenho que almejar no mínimo retorno nacional de 30%. É difícil? É, claramente. Temos aqui um player internacional de grande dimensão, mas claramente eu penso sempre que uma Taurus, uma Ficantieri, uma Leonardo, uma Rheinmetall, eu estou a fazer o trabalho deles, é uma chatice muitas vezes trabalhar em cooperação industrial e criar disrupções na cadeia de fornecimento que eles já têm para integrar novos parceiros. Mas cabe a nós dizer assim, meus senhores, nós exigimos isso, porque é o que os outros países estão a fazer. E nós exigimos porque temos num ponto de viragem, temos em desvantagem, porque a nossa indústria de defesa era muito pequena e naturalmente necessita desta alavancagem para crescer e, por outro lado, e o Sérgio mencionou muito bem, se crescer, ganhamos uma dinâmica maior, ou seja, é muito mais fácil justificar investimentos nas Forças Armadas quando dizemos que, em vez de termos 20 mil postos de trabalho, temos 40 mil postos de trabalho. Só o último ponto que eu, na semana passada, reuni-me com a Associação Industrial Holandesa, que está focada na área civil, é para ter uma referência dos números. Os holandeses têm mais ou menos os mesmos postos de trabalho que a AED abrange, cerca de 20 mil postos de trabalho, são 19 mil, é 20 mil, mas o turnover desses 20 mil postos de trabalho na Holanda é 5 mil milhões, em Portugal é 2,1 mil milhões. Portanto, temos que trabalhar imenso, não só nos salários, mas também na eficiência. E claramente temos que usar estas oportunidades para alavancar. Diga uma coisa, quão longe ainda estamos de ver as Forças Armadas a serem elas produtoras de inovação e de conhecimento para a sociedade civil? Então, eu estava a pensar, por exemplo, na área da ciberdefesa, em
Forças Armadas estrangeiras que criam unidades próprias e depois elas próprias, as pessoas que saem dali, criam startups, etc. Está a dizer um ponto muito interessante, Valentina, e daí nós falarmos regularmente com a área de inovação da Marinha, eu acho que é importantíssimo. Se há o local onde as empresas não se podem queixar é Portugal, no sentido que a Marinha Portuguesa leva todos os anos a jogo o REPMUS, e assim, é uma montra, é uma oportunidade única das empresas portuguesas não só mostrarem o que estão a desenvolver, e o TechEver, o A-Vision, Beyond Vision, estão lá todas, mas por outro lado, mais do que mostrarem, experimentarem o que estão a fazer em ambiente quase real. Portanto, é uma vantagem enorme demonstrarem a 34 países, creio que foram 34 países que estiveram presentes, o que é que estão a fazer, e ao mais alto nível, porque na realidade, falando com as empresas do cluster, todas elas neste momento estão a exportar. Respondendo à sua questão, há aqui um ponto muito importante que é um grande problema em Portugal, é que, falando muitas vezes com as Forças Armadas americanas, durante o próprio REPMUS, tínhamos já pessoas que trabalhavam nas Forças Armadas, que iriam trabalhar para a indústria e que depois o objetivo era regressar às Forças Armadas novamente. Em Portugal isto não tem acontecido, não me levem mal o que eu vou dizer, mas eu conheço pessoas que estão neste momento na Agência Europeia de Defesa, que tiveram que sair dos ramos das Forças Armadas para continuar na Agência Europeia de Defesa e provavelmente já não vão voltar às Forças Armadas. E portanto, eu penso que se perde aí um elo importante, são pessoas que inclusive tiveram recentemente cá em Portugal numa conferência de ciberdefesa, e portanto é importante, eu sei que é uma mudança de paradigma nas Forças Armadas, não sei como é que isso poderá ser organizado, mas é muito importante realmente haver essa manutenção dessa ligação que as pessoas que estão nas Forças Armadas têm um conhecimento enorme, temos aí pessoas mais novas que vão ter um conhecimento enorme não só da tecnologia, mas da operação, e muitas vezes a indústria falha na operação, os utilizadores finais são importantes, e portanto têm um conhecimento enorme na operação. Essas pessoas são importantíssimas na indústria, mas por outro lado, depois de terem estado na indústria, podem ser ainda mais importantes novamente nas Forças Armadas, dizer assim, olha, na indústria é assim que se faz. Eu costumo muitas vezes dizer às pessoas, às vezes, quando fomos em partidos políticos, eu pergunto, será que estas pessoas têm noção que no final do mês as empresas têm que pagar salários? Porque um atraso de 6 meses, um pagamento de um PRR ou de um projeto qualquer é um problema para a empresa, tem que pagar salários. Se uma grande empresa consegue acomodar, se uma PME não consegue acomodar. Por isso é que muitas vezes quando falamos de startups para o setor da defesa, eu penso que é complicadíssimo, porque uma startup não pode ficar à espera de 3 anos de um contrato. Simplesmente vai desaparecer ou então vai se dedicar a outra coisa qualquer. Temos aqui várias notas a apontar, não é? Ainda por cima, quando as Forças Armadas têm tanta dificuldade em reter quadros altamente qualificados, talvez essa fosse uma forma de ver essa possibilidade. Sr. Engenheiro Sérgio Barbeda, Thales Portugal tem centros de engenharia e inovação em Paço de Arcos, Porto e Açores. Não sei onde é que fui buscar tomar quando fiz este apontamento, não faço ideia. Emprega centenas de engenheiros, exporta tecnologia, é parceira estratégica da Marinha Portuguesa em sistemas de comunicações e vigilância marítima. Da vossa experiência, como é que vê o programa de aquisição das novas fragatas, dinamizar a indústria de defesa nacional, por exemplo, com sistemas navais militares, nos vários subsistemas de fragatas? Vai ser um momento aqui importante, embora não haja ainda um prazo, uma previsão, não é, sobre essa operação. Bem, essa é uma questão muito pertinente hoje. Bem, em primeiro lugar, a nossa parceria com a Marinha Portuguesa é uma parceria de muito longa data, vem das vasta gama, da criação da classe vasta gama, e teve ao longo dos anos uma permanente ligação pelo próprio ciclo de vida das fragatas. Obviamente que Portugal, durante estes anos, e foi algo que as Forças Armadas Portuguesas sofreram na pele, passou por diversos problemas ao nível económico, e isso restringiu bastante a capacidade de investir. Julgo que aquilo que as nossas Forças Armadas fizeram com os equipamentos que tinham muitas vezes foi extraordinário, porque nós olhamos para os valores que são investidos, foram investidos noutros países e os que foram aqui, e não há comparação. Portanto, mas essa permanente ligação e essa permanente cooperação com as Forças Armadas para nós foi absolutamente fundamental, e foi absolutamente fundamental por várias razões. Por uma questão de confiança e por uma questão também da atração de investimento. A Thales hoje cá em Portugal é um exemplo de sucesso da atração de investimento estrangeiro no setor aeroespacial e da defesa. Nós temos hoje mais de 400 pessoas em Portugal e temos um plano de investimento para mais de 200 pessoas nos próximos 3 anos, que basicamente deriva não só daquilo que é o prestígio das próprias Forças Armadas Portuguesas, porque a Thales, acima de tudo, é uma empresa de defesa,
que 50% do nosso negócio é à volta do setor da defesa. E, portanto, todas as relações com as Forças Armadas ao longo dos anos foram fundamentais para haver confiança e está cá há 35 anos, em vários formatos, desde a Thompson CSF, que é hoje Thales, com a Força Aérea, a Signal, aqui com a Marinha, uma série de outras marcas, no fundo, que no fundo originaram a Thales, porque a Thales é uma fusão de muitas empresas europeias de múltiplos países. Portanto, essa confiança que foi desenvolvida ao longo dos anos criou uma capacidade aqui e hoje, há 2 anos, foi tomada a decisão de constituir Portugal como um novo centro de engenharia para a área de sistemas de combate para todo o mundo, fora da Europa. Ou seja, aquilo que nós classificamos internamente como sistemas Mission System 300, que são sistemas até determinado tipo de sistema de combate. O que é que acontece? A equipa de Portugal vai ser responsável para todo o mundo da Thales para esse tipo de sistemas. Isto implica que, por exemplo, desde que criámos esta nova unidade, temos neste momento 55 engenheiros puramente especializados no setor naval. Basicamente temos trabalhado numa primeira fase com a Marinha Alemã nas fragatas F-126, com a Marinha Inglesa nas fragatas TAP 31 e com a Marinha Polaca nas fragatas Misnik, que são novas fragatas que todas estas marinhas estão neste momento a adquirir. Entrando na segunda fase deste nosso programa, a Thales já nos passou, neste momento, contratos com a Marinha do Egito e com a Marinha da Indonésia, com os quais, a partir de agora, somos nós, Thales Portugal, que somos responsáveis por esses contratos e, portanto, tudo aquilo que se faz para essas marinhas nestes contratos que estão em curso são exportações do nosso país. E estamos a empregar 95% de engenheiros portugueses. E vamos passar agora à terceira fase, que é a fase de sermos nós a liderar estas grandes propostas que se fazem de modernizações de fragatas pelos mais variados sítios do mundo, ou outros tipos de navios. Portanto, e porquê? Porque a Thales sentiu que existiam grandes competidores na Europa, para além dos Estados Unidos, como é óbvio, como os competidores vindos de Espanha, Avanti, é hoje um grande player internacional, ou como vindos de Itália, etc. E decidiu que Portugal era o sítio certo para competir com essas nações. Por várias razões. Olha, uma das coisas interessantes, e pega aqui um pouco na pergunta que fez há bocado ao José Neves, é a questão da ligação que se conseguiu nestes últimos 20 anos entre a indústria e as Forças Armadas, que é bastante boa, na minha perspectiva. Nós hoje em dia temos todos um conhecimento uns dos outros, acho que as pessoas das Forças Armadas, de todos os ramos, se quiserem falar com pessoas da indústria, conseguem facilmente falar pegando no telefone, e acho que vice-versa, as pessoas da indústria hoje em dia conseguem fazer facilmente o mesmo, o que significa que nós criamos uma comunidade. Portanto, nós em Portugal hoje em dia temos uma comunidade do setor da defesa, e que as pessoas se conhecem, as pessoas trocam opiniões, podem discordar umas vezes, podem concordar outras, podem trabalhar às vezes ganhar um concurso com uns, outras vezes com outros, é vida, é mesmo assim, mas conseguimos evoluir bastante nesse sentido. E temos hoje em dia nas empresas várias pessoas das Forças Armadas a trabalhar. Aliás, nós temos várias pessoas que entraram para a reserva da Marinha, que hoje trabalham na Thales, aqui em Portugal, também do Exército, e até o ex-controladores aéreos da Força Aérea. Portanto, este capital de confiança que foi construído ao longo destes últimos anos foi muito importante. Portanto, porquê? Porque demonstrou que Portugal hoje em dia, para além de uma engenharia jovem, e o país investiu muito na educação, e esse é um dos sucessos que Portugal teve nos últimos 20 anos. Acho que é um sucesso de todos nós. O país fez um forte investimento na educação e hoje tem uma juventude, e não só, eu chamo de juventude dos 20 aos 50, uma juventude bastante educada em termos daquilo que são os skills necessários na Europa. Agora, esta capacidade que fomos criando ao longo destes anos deu-nos este capital intelectual perante os nossos parceiros europeus, que levaram a que grandes empresas como a Thales decidissem estabelecer Portugal como o seu centro de operações para uma série de matérias. Daí que, respondendo agora só a sua pergunta, só muito curto, para também muito mais demasiado tempo. Um novo programa de fragatas da Marinha, para nós, pode ser a diferença entre termos daqui a 3 anos 600 pessoas em Portugal, como vamos ter, independentemente de tudo, temos 900. Pode ser essa a diferença.
ou se tivermos, se formos escolhidos pela Marinha, se a Marinha tiver essa vontade de trabalhar connosco. Obviamente que isto depende de muitos fatores, depende de quem são os outros parceiros internacionais, porque o ecossistema é muito dinâmico. Há uma série de diferentes parceiros internacionais que trabalham com os nossos sistemas de combate ou com outros sistemas de combate e tudo isso depois gera aquilo que podem ser as oportunidades e aquilo que são os interesses da Marinha. Mas, na realidade, o ideal será juntar alguém, e podemos não ser nós, podem ser outros, que consiga, quando essas fragatas forem adquiridas, criar em Portugal uma capacidade de produção tal que, com as suas exportações em 20 anos, e se eu exportar 30 milhões de anos, 30 milhões de euros ano, a partir de Portugal durante 20 anos, eu estou a exportar 600 milhões. Portanto, estou a pagar uma fragata. E é esse ponto que, se formos capazes de fazer isso, e a escolha da Marinha também passar por aí, pode-nos trazer a nós todos uma enorme vantagem como comunidade. Lá está. Isto do ponto de vista como cidadã, para mim seria um requisito mais importante qualquer um desses contratos. Era quem é que ia trazer mais riqueza para o nosso país e desenvolvimento económico, independentemente de ser mais barato ou menos barato na altura certa. Em relação ainda a esta questão das fragatas e também dos helicópteros que estão para ser adquiridos, que modelo de governação industrial deveria acompanhar estes futuros programas para garantir que houvesse uma efetiva transferência tecnológica e integração nacional? Bom, se calhar voltaria um bocadinho atrás, só para dar dois esclarecimentos em relação a números que foram aqui referidos. Primeiro, em relação aos 800 mil milhões que referiu, na realidade não é um número, ainda não está, não é um número que não é real. Se pensarmos que os países europeus que estão na NATO, ou os países da União Europeia que estão na NATO, que vão chegar aos 5% do PIB, ou se chegarem aos 5% do PIB, o valor é muito superior aos 800 mil milhões. Portanto, os 800 mil milhões, na realidade, foi um número dito num discurso, mas que não tem adesão à realidade. Pronto, isto é só esse esclarecimento, porque esse número é sistematicamente repetido e não tem. Os 150 mil milhões sim, os 800 mil milhões não. Era o primeiro ponto. O segundo ponto é em relação à dimensão da indústria de defesa nacional. E aí tenho que discordar ali do Zé Neves, porque ele falou em 150 ou 170 empresas. Na realidade, existem um bocadinho mais. Existem, neste momento, cerca de 420 empresas e outras entidades que, de uma forma ou outra, estão ligadas à defesa. A verdade é que a grande maioria destas empresas, o volume de negócios que fazem na defesa não chega a 5%. Ou seja, estamos a falar de empresas que têm uma atividade normal e depois tentam vender qualquer coisa para a área da defesa. Portanto, a situação que o Sérgio referiu da Thales, que vender 50% para a área da defesa, é mais uma exceção do que uma regra. Mas o que se assiste neste momento, pelo menos desde o ano passado, é como se fala tanto de defesa, as empresas todas querem vir para a defesa e eu não o contactar sistematicamente para perguntar como é que podemos entrar na defesa. E há uma terceira coisa que também é importante referir, que já foi referida, mas que eu vou reforçar, porque tem muito a ver também com este momento que estamos aqui neste evento, esta conversa, digamos, que é, ao contrário do que se passava realmente há alguns anos, hoje em dia os ramos têm muito mais abertura para falar com as empresas e falam sistematicamente com as empresas, falam se calhar diariamente com as empresas. Portanto, há uma ligação muito forte entre os ramos e as empresas. Há bocado perguntava se os ramos faziam inovação. Os ramos fazem inovação, têm muitos engenheiros, trabalham muito com as empresas, muitas vezes fazem inovação, desenvolvem inovação conjunta e, portanto, essa relação está criada e eu acho que está consolidada. E, portanto, já não temos aquela ideia de que havia que militares para um lado, indústria para o outro. Isso deixou de existir. Bom, isso leva um bocadinho, enfim, tentando responder à sua pergunta sobre o modelo de governação, o que é que nós, enquanto IDD, temos, qual é a nossa preocupação? Eu referi ao princípio que a nossa preocupação é, aproveitando os programas da defesa e o equipamento das Forças Armadas, é tentar integrar ao máximo a indústria nacional. E fazemos de três formas diferentes. A primeira, e talvez a mais importante, porque é que tem mais impacto em termos económicos, é tentando captar investimento estrangeiro. Ou seja, quando há uma aquisição a uma entidade, essa entidade,
o ideal é que faça investimento em Portugal, mesmo sabendo que o mercado português não tem dimensão suficiente para viabilizar uma fábrica, por exemplo, ou a atividade de uma empresa. Mas hoje em dia nenhum mercado tem, talvez os Estados Unidos tenham, mas os mercados dos países europeus geralmente não têm. Se falarmos de uma empresa grande, quando faz um investimento está sempre a pensar em fornecer o mercado onde se vai instalar, mas também exportar para outros mercados. E, portanto, esse é o primeiro, é o aspecto mais importante da tentativa de integrar a indústria. Há um investidor estrangeiro que investe em Portugal e dessa forma começa a estabelecer laços com as empresas nacionais e começa a trazê-las para o meio da defesa. E pode parecer que isto que não é assim tão importante, mas isto é muito importante. Portanto, se formos ver aqueles 30% que há bocado foram referidos da LPM, do retorno industrial, eu não sei exatamente como é que isso é calculado, e sou economista, mas de qualquer maneira, estas ligações que se fazem entre os investidores externos no país e as empresas que já estão, e eles vão recorrer sempre a muitas empresas que já estão, mesmo que sejam muito pequenas, ajudam muito a desenvolver o tecido industrial. Portanto, esta é a primeira maneira de tentar integrar a indústria, e se quiser chame-lhe modelo de governação. A segunda maneira é, através das compras que são feitas, e eu estou a acompanhar neste momento vários casos, quer na Marinha, quer no Exército, quer na Força Aérea, através das compras que são feitas, integrar ao máximo as empresas portuguesas nessas compras. Portanto, aqui não estamos a falar de investimento estrangeiro cá, mas é o próprio momento de aquisição, integrado nessa aquisição, nesse produto que vai ser entregue a um dos ramos, as empresas portuguesas estarem envolvidas o mais possível. Isso para as empresas portuguesas é muito importante, têm contacto com empresas estrangeiras, aprendem, têm acesso a novo conhecimento, têm acesso a novas tecnologias que depois podem aplicar cá em Portugal. E, portanto, isso é também uma vertente essencial. E depois há uma terceira maneira, talvez mais simples, mais difícil de dar resultados, mas que é organizar encontros entre os departamentos de compras das grandes empresas internacionais e as empresas portuguesas na tentativa de as integrar nas cadeias de fornecimento dessas grandes empresas internacionais. E a terceira maneira é uma maneira mais difícil de dar resultados, porque muitas vezes os grandes fabricantes internacionais são muito exigentes em termos de procedimentos, são exigentes em termos de qualidade, o que faz todo o sentido, e para uma empresa portuguesa que seja pequena, o trabalho burocrático muitas vezes é demasiado e hesitam se devem investir nisso ou não, porque também não sabem que resultados é que vão ter. Mas, de qualquer forma, é um caminho também que tem sido seguido quer pela IDD, quer pela AED, e, portanto, é um caminho que deve ser seguido. Portanto, em termos genéricos, é isto, quando se fala de integrar a indústria portuguesa, é o que quer dizer, são estas três possibilidades. E o modelo de governação, como diz, não é o Estado a dizer agora vais tu participar, não é bem assim, tem que corresponder a uma necessidade que os ramos tenham, ou seja, os ramos têm uma necessidade para cumprir as suas missões, têm necessidade de adquirir equipamentos. E, portanto, é dentro dessa lógica que as empresas portuguesas vão entrar. E não estar alguém cá de cima a dizer agora entras tu ficas à espera que vai ser na próxima vez. Isso não faz sentido, economicamente é totalmente ineficiente. Pelo menos é o que a experiência nos mostra. Muito obrigada. Engenheiro Bernardo Soares, neste plano da Marinha para adquirir os novos meios, e tendo em conta que estes investimentos exigem pensar em todo o ciclo de vida dos navios, que oportunidade é que está a prever aqui para o Arsenal do Alfeite? Já falou há pouco um bocadinho sobre isso, mas também queria perceber se o atual modelo de gestão é o mais apropriado ou comporta riscos. Este momento de resposta que é necessária por parte do Arsenal do Alfeite a estas novas aquisições e o modelo de gestão do Arsenal são um pouco contraditórios. No modelo de gestão do Arsenal do Alfeite baseia-se, conforme referi há bocadinho, em dois tipos na documentação que teve na base da empresa. Há obrigações das partes, as partes aqui falamos em Estado, Marinha e Arsenal do Alfeite. Nós temos uma
pendência orçamental neste momento da Marinha e do orçamento da Marinha, isto porque representa cerca de 92% das nossas receitas. Portanto, esta falta de investimento que previsto para 2009 e anos vindouros fez com que a capacidade de produção do Arsenal do Alfeite estivesse praticamente toda dedicada à Marinha. Há, portanto, aqui uma limitação de infraestrutura, da qual já referi a forma de ultrapassar, mas que restringe esta diversificação. Há este condicionamento em termos de modernização e algumas restrições no que respeita à gestão de recursos humanos. O Arsenal do Alfeite, sendo uma empresa também com uma componente tecnológica, necessita de uma transversalidade de contratação em termos de recursos, sem prejuízo de ter que ser em todo o nível hierárquico altamente especializado. Enquanto o mercado responde com facilidade a especializações nas engenharias, na investigação, etc., na hierarquia mais baixa há muita dificuldade em conseguir especialização. Há, de facto, resposta, mas não há especialização. A par com isso, debatemos também com a questão das tabelas salariais, que, sendo uma empresa 100% detida pelo Estado, portanto, estamos ali limitados à tabela remuneratória do Estado. Portanto, o que é que isto cria? Cria grandes dificuldades em contratar, grandes dificuldades depois de contratar e de formar, dificuldades em reter. Portanto, nós neste momento fazemos formações em parceria com a Marinha, em equipamentos que a Marinha determina que é necessário recapacitar o arsenal e, portanto, fazemos aqui em conjunto uma seleção de pessoas para terem essa formação já de acordo com os seus conhecimentos de base e obrigamos, obviamente, a assinar um termo, digamos assim, que é o que a lei nos permite, durante um tempo muito curto, investir 35, 40, 50 mil euros que podem desaparecer ao fim de 3 anos. Portanto, esta é uma das dificuldades do modelo de gestão do Arsenal do Alfeite, um risco. Outra vertente também que quero aqui realçar e que tem a ver também com a relação com a Marinha, tem a ver com um acordo de preços que é celebrado anualmente. Há uma comissão que define os termos desse acordo. Claro que é um acordo. Definem-se margens, há um modelo matemático associado, mas é uma definição prévia. Ou seja, existe toda uma série de fatores que ocorrem no ano seguinte e que não são controlados pelas partes. Falo, por exemplo, num aumento da massa salarial, por exemplo, nós temos... Exatamente, nós temos uma expectativa, podemos ter uma expectativa de que a massa salarial vai aumentar X mediante as previsões do Governo, mas mediante discussões na especialidade, os parceiros, etc., pode esse aumento ser substancial. Esse diferencial é absorvido pelo Arsenal do Alfeite. Portanto, que em cima de algumas das margens baixas, porque o Arsenal faz, maioritariamente, esta vertente é serviço público, são engolidas, digamos assim, ou facilmente engolidas, digamos assim, por estes fatores externos. Esta é a deficiência do modelo de governação do Arsenal do Alfeite. Evidentemente que ele pode continuar, e essa definição também não me cabe a mim, cabe a mim segui-lo, cabe ao Sr. Ministro da Defesa e ao Governo definir que se o quer alterar ou não. Estou-me a lembrar aqui quando um administrador da TAP falou no modelo de governação e logo a seguir houve uma intervenção do Ministro a dizer ele que trabalhe, que o modelo é cá connosco, não é? Portanto, o meu papel aqui é... Claro que sim, evidentemente, e estamos em contacto nesse sentido, não é? Houve de facto, estes são as principais fragilidades do modelo. Claro que mediante
investimento e mediante aumento da capacidade do arsenal do Alfeite, vai permitir aumentar a produção e eventualmente criar aqui nichos que permitem a entrada de outros clientes que não Marinha, clientes privados. Nós temos outro cliente para além da Marinha, que é a Marinha de Marrocos, por exemplo, mas é um cliente de militar também, obviamente. Entregamos um navio este ano e estamos neste momento a negociar um próximo. Mas lá está, tem que ser negociado com pinças e percepcionar muito bem em que bocadinho da nossa capacidade sobrante é o que vamos encaixar, isto para não beliscar planos que já temos definidos. Portanto, estes são os grandes defeitos do modelo de governação do Arsenal. E não são poucos, não é? E não são poucos. Realmente faz-me um pouco confusão termos um país com toda esta costa e com uma marinha como temos e não conseguimos ter um arsenal do Alfeite bem capacitado e com potencial para poder responder às necessidades da marinha. José Neves, acha que o Ministério da Economia também devia aqui ser bastante mais envolvido em toda esta dinâmica? Porque só se fala no Ministério da Defesa, mas a indústria depende da economia, não é? Uma pergunta muito pertinente, só uma nota aqui perante o que o Bernardo apresentou, que grande desafio tem pela frente, porque realmente eu não conheço tão bem um setor marítimo como aeronáutico, mas eu creio que o setor marítimo está como é o setor aeronáutico no seu auge. Portanto, recursos humanos qualificados com formação qualificada, isso é valor. Portanto, se o Arsenal do Alfeite não consegue realmente competir a nível salarial, é um problema enorme para o país, não é? Porque no momento em que as Forças Armadas e a Marinha em particular são capacitar ainda mais com novos meios, com novas plataformas, ainda mais necessário termos um Arsenal do Alfeite forte, e por isso é um desafio que o Bernardo tem pelo vento. Eu me recordo que em 2004 a Ogma também não estava na melhor situação, e o Estado na altura teve a brilhante ideia de privatizar a Ogma, e neste momento a Ogma, nos próximos 2, 3 anos vai triplicar, para quem Ricardo, triplicar a faturação, não é? Portanto, se calhar a entrada de parceiro privado é crítica neste momento para o sucesso do Arsenal do Alfeite, e crítica se calhar para a indústria portuguesa e para o setor naval. Valentina, essa pergunta é muito pertinente. Eu ainda há pouco, quando entrei, estava a falar com o Pedro, estava-lhe a mostrar o plano estratégico inglês e holandês para a defesa. E o plano holandês é muito claro. Neste momento, as grandes aquisições na Holanda só são feitas e só são assinadas pelo Ministro da Defesa, depois do Ministro da Economia assinar o documento. E porque tem que haver impacto industrial, impacto económico, antes de haver o impacto operacional. E tem um plano estratégico. E tem um plano estratégico, que é por isso que estamos a trabalhar. Mas há um envolvimento muito forte. Eu vou dar aqui, há pouco falei do European Defence Fund. Quando falamos do European Defence Fund, olhamos a longo prazo. Na Holanda, novamente, usando um bom exemplo holandês, se for projetos no imediato, a curto prazo, que até são pagos em menos porcentagem, há cofinanciamento do Ministério da Defesa. São projetos a longo prazo, o financiamento vem por parte do Ministério da Economia, porque, veem que as empresas vão demorar alguns anos a chegar àquele objetivo. Portanto, o Ministério da Economia é parte integrante desta equação, por isso é que eu e o Ricardo falamos muitas vezes em economia de defesa, exatamente porque, e eu sou defensor que devia haver um secretário de Estado da Defesa na economia ou um secretário da Economia na defesa. Claramente, o Ricardo tem um pouco desse papel, até porque é economista, mas não é secretário de Estado e secretário teria que ter essa força no governo. Quando nós neste momento caminhamos para 5% do PIB em defesa, eu acho que isto é mais do que suficiente para termos essa função a defender os interesses da economia portuguesa. Se calhar, novamente, em 2024 não estávamos com 0,4% do PIB, 60% era para despesa com pessoal, cada vez mais é para despesa de investimento, em modernização, portanto, claramente é importante que a economia olhe para este setor como um setor que cria emprego qualificado e que dinamiza as exportações. E o Sérgio mencionou muito bem que tudo o que nós exportamos aqui, e o Ricardo também, ou tudo o que se envolve é para exportação. O próprio Arsenal do Alfeite, com a capacidade, e agora acabou de mencionar o Bernardo, que é navios de Marrocos, garantidamente têm capacidade provavelmente para fazer manutenção de submarinos, não só os portugueses, mas de toda a Europa. Portanto, a economia é parte integrante, até porque temos de ter uma visão de médio e longo prazo deste setor. E esta manhã perguntavam-me, a primeira pergunta que me fizeram, acha que isto é só um hype na área da defesa e depois vai-se desvanecer ou não? E eu recordei as palavras do comissário Kubius, eu estive em Washington em julho passado, e o comissário Kubius dizia, olha, achamos os serviços secretos alemães dão-nos reportes que vai haver novos ataques da Rússia a outros países da Aliança Atlântica em 2027,
potencialmente os chineses vão atacar Taiwan em 2027, portanto, claramente, temos que estar mais preparados e mais resilientes a nível europeu. E se Portugal fizer parte dessa resiliência através de uma economia forte na área da defesa, melhor. Vou perguntar, doutor, está a haver esta ligação com o Ministério da Economia? A ligação com o Ministério da Economia já existe. Enfim, poderá ser fortificada, se quiser, ou robustecida, mas existe. Aliás, há pouco falava-se na questão da contratação, da regulamentação da contratação, ou pode-se falar da questão dos apoios, etc. Há conversas entre os dois ministérios neste momento para lidar com essas questões. Vamos ver que resultados é que vão produzir, mas existem já, portanto há uma ligação. Com o anterior Ministro da Economia, Pedro Reis, havia uma ligação bastante forte. Agora houve uma mudança de Ministro. Há uma urgência que tem a ver com o PRR, porque vai terminar no próximo ano, e há urgência da execução do PRR. Mas mesmo o próprio PRR tem uma parte importante que está ligada, que liga a economia à defesa, basta pensar no espaço ou na aeronáutica. E por isso... e no setor marítimo. Exatamente. E por isso existe, pode ser melhorada. Eu não sei se existir uma estratégia, um conjunto de folhas de papel que tem uma estratégia, se vai resolver o problema ou não. Eu acho que esse não é propriamente o problema. Os ingleses, por exemplo, lançaram uma estratégia há pouco tempo, mas há 2 anos tinham lançado outra e reviram-na, etc. Portanto, as coisas estão a mudar de tal maneira que, neste momento, as estratégias que antes eram pensadas para ser a 10 anos, hoje em dia as estratégias funcionam a 1 ano. E portanto, não sei se será esse o principal problema. Agora, acho que haveria vantagens, talvez, num reforço dessa ligação entre a defesa e a economia. Eu sou suspeito porque minha base é o Ministério da Economia. Eu compreendo o que dizem em relação às estratégias. Eu, quando comecei a fazer esta área de defesa, também percebi que os militares tinham muito esta coisa da estratégia, do planeamento, do conceito estratégico de defesa nacional que temos. Eu creio que ainda está em vigor o 2013, não é? Portanto, e de facto, o mundo... Planeamento é uma coisa, outra coisa é a estratégia... Sim, essa estratégia. Um conjunto de folhas bonitas, bem apresentadas, com fotografias. Sim, mas acredito que para os militares é muito importante ter esses planos definidos, porque depois querem cumprir os objetivos e saber o que fizeram, o que não foi feito e porquê. E a defesa funciona muito, claro. As coisas devem para mudar, a lógica é de muito longo prazo. Portanto, Exato. Engenheiro Sérgio Barbedo, tenho aqui uma provocação um bocadinho para si. Quando se fala em aumentar a despesa com a defesa em 5%, não é? 3,5% mais 1,5% até 2035, em 10 anos. Muita gente tem dúvidas como vai ser isso possível sem diminuir o orçamento nos setores sociais. Poucos acreditam que será possível assim. Como é que acha que uma multinacional como é a Thales poderia contribuir para equilibrar esse tipo de investimento? Ou seja, isto fui eu a pensar, não levem a mal, isso nas cláusulas contratuais, quando se faz uma aquisição de grande valor, um acordo a 20, 30 anos, como contrapartida, se tivesse, por exemplo, a obrigação de equipar uma escola com equipamento informático, de equipar um centro de saúde, ou seja, dar aqui algum contributo de responsabilidade social também, fazendo com que as pessoas pudessem ver que o investimento na defesa também podia ter esta mais-valia. Essa é uma pergunta muito interessante e que junta um pouco quase toda a nossa conversa. Eu se pegar há pouco na questão da confiança, eu acho que se calhar tudo começa por aí. Nós temos o exemplo de alguns players que no último ciclo de aquisições das Forças Armadas Portuguesas beneficiaram bastante dessas aquisições, que não têm cá, quer dizer, se tiverem, se calhar têm cá um broker, ou têm cá meia dúzia de 2 ou 3 pessoas empregadas, e beneficiaram muitos milhões de euros e fornecendo grandes equipamentos. Eu quando vejo a forma como uma multinacional pode beneficiar a comunidade onde está inserida, e nós cada vez mais caminhamos para uma Europa
bastante diferente daquela que era a anterior, não é uma Europa federal, nada disso, mas ao mesmo tempo acaba por ter algumas semelhanças. Nós olhamos, por exemplo, para os Estados Unidos e vemos empresas como a Lockheed, que, por exemplo, tem que ter quase uma fábrica em cada estado, senão não é considerada puramente americana. Na Europa, nós se calhar temos que olhar também, e aquelas que são as verdadeiras empresas do coração europeu, também elas próprias, se calhar, têm que estar nos vários estados. Nós, na Talos, tentamos fazê-lo. Esse é o primeiro passo para realmente contribuirmos para a economia local. Ou seja, como é que nós retribuímos aquela que é a confiança que as Forças Armadas ou outros clientes portugueses podem ter em nós? É precisamente investindo cá, tendo portugueses e não só portugueses, obviamente, mas tendo equipas a partir de Portugal a trabalhar, que, com aquilo que eu dizia há pouco das tais exportações, vão trazer para o país as verbas necessárias para o país poder investir mais, como o José Neves dizia, para podermos continuar a investir. Ou seja, comprar, investir mais, produzir mais, etc. Criando neste ciclo. Esse investimento com postos de trabalho. Exatamente. Portanto, os postos de trabalho, quanto a mim, são o primeiro fator. Porque tudo o resto podem ser promessas e, como costumamos dizer em Portugal, promessas levas o vento, não é? E os postos de trabalho estão lá, estão a pagar impostos, estão a pagar a segurança social, estão a produzir, estão a exportar. Isso é o primeiro fator. Para mim, o mais importante. Depois vêm outros. E pegando naquilo que estava a dizer, a componente social. Nós, na forma como a Talos se organiza, nós temos 4 grandes pilares. Um deles chamamos-lhe Protect. E o Protect é a nossa relação com a sociedade. Claro que em diferentes países onde estamos, a relação é diferente e as necessidades são diferentes. Se calhar em África temos um tipo de relação com a comunidade, de construção de escolas, de apoio à comunidade local em determinadas capacidades de saneamento que não tem, em que contribuímos para isso. Em Portugal temos uma lógica diferente, muito mais vocacionada para a educação. Por exemplo, neste momento temos um programa que é o Vocation Makers, em que os nossos engenheiros vão às várias universidades fazer apresentações dos nossos projetos ao longo do ano. Temos visitas de alunos do técnico, da Faculdade de Ciências, da Nova da Caparica, muito mais vocacionados para a engenharia, obviamente, porque é a nossa área e é essa área que nós tentamos promover mais. À própria empresa e em Santa Maria, as escolas dos Açores visitam frequentemente a estação de Santa Maria. Temos um programa também com a Ciência Viva. E a Ciência Viva tem uma diretora que eu gosto muito dela há muitos anos, que é muito ativa neste tipo de relações e temos contribuído todos os anos também com apresentações nossas, presenças nossas. Este ano já fizemos apresentações a mais de 800 alunos. Este ano. Só este ano. Portanto, e aqui também falamos de escolas, porque neste programa da Ciência Viva vamos às escolas, os nossos engenheiros vão às escolas, ou vão às escolas, normalmente nós até escolhemos algumas das escolas mais desfavorecidas para trazer aos miúdos lá o interesse e a ambição da matemática, da física, que são áreas que acho que temos vindo a construir todos nós, como eu dizia há pouco, cá em Portugal, essa capacidade e é importante, e acho que essa é uma função social das empresas. Só para terminar, um dos programas que tivemos nos Açores, neste momento não está em curso, mas esteve durante um ano, foi na escola de Santa Maria, onde nós temos a estação. Tínhamos 2 explicadores que durante o ano davam explicações aos alunos em horário pós-aulas de matemática e de física, para lhes melhorar a performance, porque uma vez que nós estávamos inseridos na comunidade em Santa Maria, queríamos que aquela comunidade tivesse melhores resultados nessa área, nas áreas que estavam ligadas a nós, até porque nessa estação, curiosamente, a nossa equipa é puramente marienses. De qualquer forma, este modelo que eu estava a falar não é uma prática habitual neste tipo de contratos de defesa, não é? Não é direto, mas eu acho que todos estes indiretos, eu acho que a responsabilidade social, eu não gosto muito de comparar, e agora tenho falado muito disso, da questão da manteiga versus os canhões, não é? Acho que são coisas muito diferentes. Se tivermos empresas realmente sediadas em Portugal que criam valor para Portugal, acho que já há uma responsabilidade social enorme, não é? E temos feito um trabalho fantástico, o Ricardo há pouco mencionou, investimento estrangeiro em Portugal, tem sido enorme. Airbus tem 1.500 pessoas a trabalhar em Portugal e é um país que nem sequer pertence ao consórcio Airbus. Taos, 400 pessoas,
A Embraer abriu agora um centro de investigação e desenvolvimento, portanto, Portugal tem sido capaz, e inicialmente perguntou porquê é que estão a investir em Portugal. Eu acho que há aqui um sweet spot a recursos humanos altamente qualificados, empresas que também têm investido muito em qualificação, e estratégia governamental no sentido de que os governos, através da ACEP, do cluster, da IDT, têm dado um grande suporte à vinda das empresas para Portugal, e elas não se sentem desacompanhadas, muito pelo contrário. O que queria, muitas vezes, eu como presidente do cluster, tenho um problema que tenho chamadas consecutivas das pessoas, gestores da Neves, estes tipos estão-me a roubar recursos humanos. E digo, olha, tenho que pagar mais. Mas pronto, é o preço de vinda para Portugal, mas por outro lado é assim, se o cluster, quando eu vim presidente do cluster, eram 52 entidades, neste momento somos quase 170. É muito mais fácil falar pelo cluster hoje do que era quando éramos 52 entidades e o volume de negócios era, na altura, 300 milhões de euros. Sendo 2,1 mil milhões de euros é muito mais fácil. Portanto, quer dizer que há uma dimensão que tem vindo a crescer e, claramente, o papel das Forças Armadas tem sido muito importante nesse crescimento. Doutor, acho que também pode dizer alguma coisa sobre isto, como é que as empresas estão sensibilizadas também para este tipo de contrapartidas, deste tipo ou outros tipos de contrapartidas? Quando diz este tipo de contrapartidas é na área social, isso vai um bocadinho além da economia do mar, mas é assim, eu acho que o mais importante nesta área da defesa, em termos de percepção da população, é o papel social que os ramos têm, mais até do que as empresas. Ou seja, se pensarmos na Força Aérea, se pensarmos na Marinha, se pensarmos no Exército, desempenham um papel insubstituível em termos de busca e salvamento, em termos de combate aos incêndios, em termos de transporte de doentes, em termos de combate ao crime organizado, insubstituível, se calhar estou a fazer um bocado forte demais, mas pelo menos em alguns casos complementar. E isso é uma função social extremamente importante. As empresas têm uma função social também muito importante, que é criar emprego. Essa é a função social mais importante de todas. Construir escolas, etc., percebe-se, se calhar num contexto como o africano, aqui em Portugal acho que não faz sentido, para ser muito sincero. Portanto, eu iria, acho que cada ator da sociedade deve ter um papel bem definido e deve atuar no âmbito para o qual está preparado e para o qual tem conhecimento. E, portanto, na área da defesa, as coisas que estão ligadas à defesa ou que são adjacentes à defesa, como é o caso, por exemplo, dos exemplos que eu referi, aí faz todo o sentido. E mais para além disso, já se começa, há sempre aqui um perigo, que é quando uma entidade tem um objetivo, que é o principal, e é para isso que foi criada, e depois começa a divergir para outros objetivos que são laterais, os recursos começam-se a estender e depois começa a não conseguir alcançar os objetivos principais. E, portanto, é preciso termos cuidado com isso quando falamos de muitos objetivos. Não, desculpe lá, pronto, eu estou-me a esticar, estou-me a falar demais, mas percebe, portanto, eu acho que a função social dos ramos é muito importante e deve ser mais valorizada. E neste verão se observou, muitas vezes as pessoas não têm noção, mas o Exército tinha cerca de 3 mil militares, ou teve cerca de 3 mil militares, e se calhar a Marinha e a Força Aérea, espero não estar a cometer nenhum erro, na parte da prevenção dos fogos, etc. Portanto, isso é muito importante. Eu também lembrei-me que as empresas, grandes empresas, têm o orçamento previsto para projetos de responsabilidade social, em geral, não é? Isso existe. Mas também, depois pensei também aqui com o engenheiro José Neves, disse há pouco, não, o engenheiro César Barbeto, que houve muitas empresas que ganharam muito dinheiro em Portugal e contribuíram muito pouco aqui para a nossa economia. E nesta fase, a escolha das empresas, há que ter isso em conta, não é? Há que ter isso em conta, que é nós percebermos o que é que podemos também ganhar com escolher uma empresa e não escolher a outra. Quer também dizer alguma coisa mais sobre esta questão da responsabilidade social? Nós, conforme referi há bocadinho, nós tivemos alguns contactos com players importantes no âmbito do programa SAFE e obtivemos informação, mas eu tenho percebido que isso é transversal. A utilização, ou seja, os investimentos deles aqui vão integrar empresas portuguesas. Relativamente à responsabilidade social, eu acho que
do ponto de vista até jornalístico, poderia suscitar alguma questão se aparecesse uma notícia num contrato, grande contrato com a empresa A ou B, com um grande componente social. Isto o que é que iria despoltar? Poderia despoltar o quê? Estamos aqui a dar qualquer coisa, há aqui qualquer coisa escondida. Ou o país está a pagar responsabilidade social importada. Eu acho que é um assunto sensível, é que é preciso ter algum cuidado na análise que se faz, neste ramo em particular. É excelente o Rock in Rio fazer aqui concertos em Lisboa e fazer uma avaliação às emissões de CO2 e fazer uma plantação de árvores em número suficiente para compensar essas emissões. É responsabilidade social, mas é num ramo que não é nada sensível, antes pelo contrário, fica-lhes bem e não levanta suspeitas. Agora esta, não é que pode criar aqui um ambiente de suspeição à volta de qualquer contrato. Obrigada. Eu não sei, eu acho que era suposto abrir perguntas para a audiência também. Senão eu tenho aqui mais uma última pergunta e depois abrimos às pessoas que estão presentes. Muito bem. Então, isto é um bocadinho para todos, esta questão, mas vou-lhe perguntar assim, está na berlinda. Gostava de ouvir a sua opinião sobre o Tratado de Funcionamento da União Europeia. Parece uma coisa complicada, mais precisamente o artigo que permite aos Estados-membros diferenciar a sua indústria, excepcionando as regras de concorrência em situações relacionadas com a segurança e defesa, com vista a proteger os seus interesses, os interesses essenciais da sua segurança e que estejam relacionados com a produção ou comércio de armas, munições ou material de guerra. Ou seja, é proteger e privilegiar a sua própria indústria. Como acha que se deve posicionar a indústria nacional numa perspectiva de valor e criação de autonomia nacional, não estando sempre dependente de empresas estrangeiras? Eu acho que aí voltamos à questão Europa, não é? Porque quando nós vamos ser muito pragmáticos, quando nós olhamos para os grandes programas de aquisições na área da defesa, Portugal não tem dimensão nem escala para ter algo natural de grandes plataformas a produzir a partir de Portugal, porque há aqui um fator crucial que é a compra inicial. E a compra inicial, normalmente os grandes Estados têm uma vantagem enorme nessa componente, porque permite quebrar no fundo, aquela decisão inicial de fazer o investimento. Depois há aqui a componente de cluster. E aquilo que nós hoje olhamos como cluster português, cada vez mais passa a ser o cluster europeu, particularmente até com aquilo que nós vivemos à nossa volta. Eu não sou nada protecionista nesse aspecto. Eu acho que nós temos que ser, não é tanto uma questão de protecionismo, é mais uma questão de interesse próprio. E o Estado tem que ser capaz, o Estado está cá para defender o interesse próprio da comunidade que vive aqui, ponto. E tem que ser capaz de avaliar esse interesse próprio. Ou seja, e o avaliar esse interesse próprio tem que ser a longo prazo. Tem que ser a longo prazo, percebendo aquilo que pode ganhar hoje e aquilo que pode vir a ganhar no futuro e a confiança que tem nos operadores para esse ganho, porque eu posso ter aqui um plano muito engraçado, com uns cash flows espetaculares para o futuro, e na realidade depois não acontece nada porque o acordo com quem eu faço não vai cumpri-lo. Portanto, toda essa componente de confiança é muito importante. E a Europa não pode também correr o risco, de repente, dos espanhóis só compram a Indra e a Navantia, os italianos só compram a Fincantieri, os ingleses só compram a BAE, quer dizer, a certa altura, se nos fecharmos sobre nós próprios, estragamos mesmo aquilo que é o conceito da Europa, não é? Portanto, a lógica tem que ser, nós próprios portugueses que somos, quanto a mim, podemos ter aqui uma vantagem grande na nossa desvantagem. A nossa desvantagem de sermos mais pequenos pode nos permitir, precisamente, atrair subsistemas, alguns nos quais nos especializamos dentro destas redes europeias, e a partir dessas redes europeias exportá-los, e eu volto sempre a esta palavra, parece-me um disco riscado na questão da exportação, porque eu continuo sempre, para mim isto é matemática, quer dizer, se eu vou gastar, eu tenho que receber, senão não posso gastar. Portanto, eu para fechar este ciclo tenho que ter este património de confiança em que eu crio especialidades cá em Portugal. O exemplo da Thales eu acho que neste momento é um bom exemplo. Nós hoje temos 2 centros de engenharia, um para a área de sistemas de controle de tráfego aéreo. Hoje
somos, arrisco a dizer com o investimento que temos neste momento em curso, de certeza Portugal vai se tornar um dos 10 maiores produtores do mundo em sistemas de controle de tráfego aéreo, só através de nós Thales Portugal. Porquê? Porque se calhar houve um primeiro passo bastante importante. O Dr. Ponce Leão, enquanto Presidente da NAV, fez uma aposta, quanto a mim, arrojada, mas certeira, que foi, decidiu fazer uma parceria estratégica com a Thales. Hoje o sistema de controle de tráfego aéreo do continente é Thales, e hoje nós já exportámos várias vezes aquilo que Portugal pagou por ele. Portanto, esta questão é um exemplo. A área dos sistemas de combate é outra área onde também conseguimos atrair para aqui essas capacidades. E temos muitas outras em que tentamos encontrar esses espaços. Quando vamos à questão da contratação pública, ok, a contratação pública é importante, mas se nós, a certa altura, começamos a viciar demasiado o jogo com as escolhas, como alguns destes outros países que eu acabei de falar fazem, temos aqui um efeito perverso. Portanto, nós temos que ser capazes de ser inteligentes na forma como compramos, dialogar, ter a nossa população envolvida e não fazer as coisas, e fazer as coisas envolvendo todos, para tentarmos tomar as melhores decisões. Ok, às vezes somos um bocado lentos, demoramos muitos anos a fazer o Alqueva, o aeroporto também, mas se calhar isso pode-nos, se formos capazes de fazer isso em conjunto, conseguimos fazer as coisas de forma melhor para a comunidade como um todo. Acha que temos sido inteligentes nesta gestão? Eu acho que podemos ser mais inteligentes. Eu acho que temos que ser mais ágeis. Eu há pouco disse a questão do bom uno e do mau uno. Eu, quando foi as últimas eleições, não as últimas, sim, com as últimas eleições estive com o Pedro Nuno Santos, em que o Pedro Nuno Santos contava a história que os deputados europeus portugueses, quando vinham de Bruxelas, diziam que cumpriam tudo, e o Pedro Nuno Santos na altura dizia: olha, eu quero é que eles não compram nada, porque ser o bom uno em Bruxelas significa que Portugal está a perder e os outros países a ganhar. E eu gosto de me pôr na mente dos outros países. O Sérgio deu agora bons exemplos, que é, naturalmente, a Finca Antiaérea quer vender o máximo através de Itália e da sua cadeia de fornecimento italiana, e os espanhóis da Navante é a mesma coisa. Portanto, nós temos que fazer a nossa parte, que é como é que nós promovemos ao máximo a indústria portuguesa, e como é que conseguimos motivar esse investimento. Nós tivemos aqui nesta sala há uns meses, o Paulo Simões pode-me dizer há quantos meses, em que estava aqui um senhor espanhol, da Armada Espanhola, em que referia, dava o exemplo do porta-aviões espanhol, em que inicialmente tinha uma integração de 60% de tecnologia espanhola, e que neste momento tinha 95%, ou coisa por 96%, 86%. Portanto, praticamente, se calhar, só as carapetas é que não eram produzidas em Espanha. Ou seja, temos que ter essa visão de como é que nós podemos maximizar, sim, realmente, e o Sérgio mencionou um ponto que não nos podemos esquecer: fragmentarmos a Europa, e vamos continuar, infelizmente, a fragmentar, mas com mínima fragmentação, mas que se consiga promover ao máximo a indústria portuguesa, nos limites de sermos inteligentes, e que se tome para Portugal as áreas onde que nós vimos como mais estratégicas. Nós temos empresas portuguesas a exportarem na área de ciber, na área de drones, na área de comunicações, uma delas na área de comunicações navais, a EID, na área de inteligência artificial temos imensas a surgirem agora, na área de quântica. Portanto, se temos essas empresas capazes de exportar, garantidamente elas poderão ser capazes de fornecer as Forças Armadas Portuguesas. Nós neste momento temos um navio a ser desenvolvido pela Marinha, que é o Dom João II, que poderá ser uma plataforma experimental como o REPMUS de demonstração tecnológica dessas empresas, nomeadamente na área dos drones. Portanto, novamente esse triângulo entre o Governo, as Forças Armadas, e, portanto, Governo, Economia, negócios estrangeiros. A gente não se pode esquecer dos negócios estrangeiros aqui nesta equação, porque senão nada se exporta. A ciência e tecnologia para formarmos novo talento. Portanto, e as Forças Armadas e a indústria, este triângulo virtuoso tem que funcionar, e só assim que vamos ser capazes de ser inteligentes. E estas oportunidades são ótimas para nós percebermos os problemas das Forças Armadas, e também as Forças Armadas compreenderem os problemas que nós enfrentamos e como é que gostaríamos de resolver. Eu, por exemplo, o que o Bernardo mencionou, para mim é importante, não é? Como é que uma empresa consegue ir para o mercado, está no mercado, e depois está restringida nos salários. É de loucos, não é? Para mim não consegue, e estamos a perder valor. Neste momento estamos a perder valor. Que mecanismos é que já estão em vigor para incentivar as pequenas e médias empresas, não é? Que é a maior parte do nosso tecido empresarial, a fazer parte desta estrutura toda da defesa? Foi um pouco o que eu expliquei há bocado. As nossas empresas são 99,9% são pequenas e médias empresas. Portanto, grandes empresas, a nossa média empresa na área da defesa são as OGMA, será para aí umas, nem sei,
50 vezes, não, 50, digamos, 300 milhões, estou fazendo aqui umas contas de cabeça rapidamente, sim, é capaz de ser 50 vezes mais pequena do que a Lockheed Martin. Portanto, estamos a falar de uma dimensão completamente diferente, uma realidade completamente diferente. E a OGM é uma empresa grande em Portugal. E, portanto, todo o apoio que, através da IDD, nós tentamos dar à indústria de defesa é essencialmente virado para pequenas e médias empresas. Existem consórcios, por exemplo, a nível na área da inovação, do Fundo Europeu de Defesa, existem consórcios, às vezes nem sempre são fáceis de formar, porque implica também a participação de empresas de outros países, mas a questão é, nós temos exemplos no passado, por acaso há um exemplo engraçado, mas é da área da economia, não é da defesa, de um conjunto de empresas que atuavam no mobiliário, nos lençóis, etc., e que se juntaram e montaram um quarto de hotel e começaram a vender quartos de hotel, já montados, não é? Com os móveis, com as camas, com os cobertores, com as almofadas, com tudo. Isso foi uma ideia engraçada e que, pelo menos durante algum tempo, funcionou. Não sei se hoje em dia ainda funciona, mas funcionou durante algum tempo. Aqui na defesa, não é fácil conseguir esta ligação, porque quando estamos a falar de empresas muito pequenas, muitas vezes não têm os recursos estão muito preocupadas no dia-a-dia e na sua sobrevivência e tentar crescer um pouco, e portanto não têm os recursos para estarem com atenção como é que podem trabalhar com esta ou como é que podem trabalhar com aquilo. É verdade que nem todas são tão pequenas, há umas que são médias e portanto não mas há empresas que tentam fazer isso. Mas no fundo isso é também a lógica do funcionamento de uma economia, não é? As empresas têm os seus objetivos, tentam crescer quando é possível, tentam vender mais, tentam desenvolver os seus produtos, quer dizer, por aí não há mecanismos especiais. Os mecanismos mais importantes que pode haver, que é um problema que as empresas portuguesas têm, é a falta de capital, e portanto é o apoio ao financiamento. Aí realmente faz algum sentido. Foi anunciado pelo Banco de Fomento agora há pouco tempo um fundo de 50 milhões para apoiar a economia de defesa, mas para o duplo uso, e portanto uma parte será para a defesa, outra não sei se será para a defesa ou não. E há alguns fundos de investimento, fundos de capital de risco, que hoje em dia estão virados, descobriram a defesa e querem investir. Os próprios bancos que estão mais sensibilizados para tentarem, enfim, conceder crédito às empresas de defesa, mas tudo isso é uma coisa muito recente, porque a defesa era uma coisa maldita ainda há 2 anos, ou seja, tudo o que era defesa, havia empresas que fugiam 7 pés, a começar pelo sistema financeiro. O sistema financeiro está construído de tal maneira para prejudicar a atividade na defesa, o que é um disparate. E essa mudança está a demorar tempo a ser feita. Portanto, aí as responsabilidades dividem-se, mas não vou entrar por aí. Vamos só um comentário final. O que é que parece que pode ser aqui a grande oportunidade neste momento também para o Arsenal do Alfeite? A grande oportunidade para o Arsenal do Alfeite é de facto aproveitar esta conjuntura que agora existe, é agarrarmos aqui aos meios de suporte logístico que costumam envolver e envolvem certamente estas grandes aquisições e potenciar aqui a capacitação do Arsenal do Alfeite através desses meios. Portanto, são negociações a um nível que obviamente ultrapassam o Arsenal do Alfeite, mas estamos alinhados no sentido de trabalhar nessa matéria. Portanto, mesmo havendo aqui uma partilha, digamos assim, de capacitação do Arsenal, uma parte através do Integrated Logistics Support inerente a estas aquisições e outra parte de capitais do Estado. Esta é a parte que considero mais essencial e prioritária para o Arsenal do Alfeite a funcionar e permitir arranjar aqui capacidade sobrante que nos permita de facto diversificar o negócio. Nós temos interessados nas nossas capacidades, nós temos capacidades que são muito difíceis de reunir num só local. Nós temos grandes capacidades no que respeita à eletrónica, a armas e sensores, a radares, aos diversos tipos de radares, à manutenção de armamento, falo dos mísseis torpedos Miner,
e essa capacidade não é fácil de arranjar. Portanto, nós temos players no mercado europeu ao nível de armamento que querem vir trabalhar com o Arsenal e querem que o Arsenal faça manutenção a equipamentos deles. E portanto está aí um nicho que não depende da disponibilidade dos navios, não depende de questões operacionais, não depende de guarnições, não depende de uma série de coisas, e é pegarmos na nossa vertente que funciona mais ritmadamente, aumentá-la e aumentar as entradas e as saídas. Portanto, esse será um dos mercados, digamos assim, paralelos de facto à manutenção naval e ao cliente marinho. Esta é a nossa oportunidade. Veremos o que é que a tutela e a Marinha nos reserva a nível desta capacitação. O Arsenal de Alfeite tem uma série de vantagens relativamente a qualquer outro local nesta assistência técnica aos navios, neste seguimento destes planos de manutenção. Estamos ali ao lado. Não é possível encontrar, ou é muito difícil encontrar num estaleiro próximo deste país um tão grande número de capacidades reunidas numa mesma instituição. Temos facilidade de comunicação, temos bons contactos institucionais, temos inclusivamente sistemas integrados a nível informático já com a Marinha. Estamos a trabalhar nesse desenvolvimento, isto porque trabalhamos para um bem comum, não nos vemos no mercado como sendo uns grandes negociadores, trabalhamos para um bem comum que é a capacitação, a manutenção da frota naval nacional, a soberania do Estado, e é este o nosso objetivo, e é por aqui que vamos. Acho que estamos mesmo na hora, não é? Isto é 2 minutos. Pronto, tenho que agradecer a todos, à Academia da Marinha mais uma vez. Dr. Ricardo Pinheiral, muito obrigada pela sua participação. Engenheiro, muito obrigada também. Engenheiro Neves, engenheiro Sérgio Barbeto, muito obrigada também. Foi um gosto, e obrigada a todos que estiveram aqui também. Obrigada.